Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Tibuca, um podcast criado para tirar você dessa vidinha medíocre que você se enfiou, que agora também está sendo gravado e vai ser disponibilizado no YouTube e no próprio Instagram. Então, se você não gosta de podcast, você vai ter o vídeo para você, tá bom? Já acessa lá o @laertjr.oficial, o meu Instagram, se inscreve para você ter acesso a todo o meu conteúdo. E também vale que agora tem um canal no YouTube chamado Tibuca. Então, além do podcast, tem o YouTube também chamado Tibuca, que vai ter os vídeos das lives, além de outros conteúdos que eu vou disponibilizar exclusivamente para o YouTube. Bom, para o podcast de hoje eu quero falar com você sobre motivação. Tá na moda falar desse assunto, se bem que motivação nunca sai de moda, mas enfim, bora falar mais um pouquinho. Como tá a sua motivação? Como anda a sua vontade de lidar com as coisas? Tá alta? Tá baixa? Ou você é daquelas pessoas que acreditam que precisam ser motivados pelas outras pessoas para fazer alguma coisa? Aliás, antes de qualquer coisa, eu quero definir com você o que é motivação. Motivação é algo que leva o indivíduo à ação, ou seja, o motivo para a ação. Mas com o tempo, a gente passou a juntar a motivação com incentivo. Normalmente a gente ouve que precisa ser motivado pelos nossos chefes para trabalhar melhor, pelos nossos professores para estudar, pelos nossos pais para fazer alguma coisa ou não tomar uma bronca. Mas para mim, quando é externo, isso na verdade é incentivo. Ou seja, as pessoas estão te incentivando a fazer alguma coisa, porém, contudo, entretanto, se você não tiver um motivo dentro de você para fazer isso, você não vai fazer ou vai fazer do jeito mais porco, mais meia boca, com a maior má vontade do mundo. Fez sentido para você? Gente, a motivação, ela queima no peito. É você que trabalha para dar uma melhor condição de vida para o seu filho, para que ele não passe nenhum tipo de dificuldade, como você passou, por exemplo. Mas esse motivo, ele é seu. Talvez, se eu dissesse isso para você em uma sessão de coaching, não surtiria nenhum efeito, porque eu estou de fora e talvez não fosse relevante naquele momento. Então, eu preciso separar para você que a motivação interna do incentivo externo, para você entender, para a gente andar daqui para frente. Ó, veja o exemplo que eu acabei de falar. Numa sessão de coaching, se eu falo, eu vou estar tentando te incentivar. Mas se isso não queima no seu peito, não vai fazer diferença. Agora, se para você trabalhar, dar uma melhor condição do seu filho pro seu filho é o seu motivador, eu não preciso nem falar, porque você vai acordar de manhã, você vai correr atrás das coisas que você precisa fazer. Eu quero fazer essa separação, porque se você não souber qual é o seu motivo para a ação, qual é o motivo que queima no seu peito, que te faz levantar de manhã para conquistar o seu sonho, não adianta nada você ter uma meta, porque a meta é o fim. Ela não é o combustível que vai te fazer agir. Então hoje eu quero te dar algumas dicas de como descobrir e se manter motivado de verdade. O passo zero é você definir o que é motivação e incentivo. E a gente acabou de fazer isso. Então beleza, a gente ganhou um passo aqui na boa, sem nem suar. Então a gente vai direto para o passo 1. O passo 1 é você ter uma meta. Eu sei que na hora você deve estar pensando, Laert, você não acabou de falar que a meta é o fim? Sim, eu falei, pequeno gafanhoto. Porém, se você não sabe onde você quer chegar, como que você pode se mexer? Todo mundo, sem exceção, todo mundo precisa de um objetivo, precisa de uma meta. Ela não tem que ser grande, ela não tem que ser pequena, ela tem que ser sua e só sua. E ela tem que ser importante para você. Então, primeira coisa, para de pensar numa meta gigantesca, aquela famosa meta de vida, e começa a pensar em coisas que você quer conquistar. Eu conheço pessoas que têm como meta de vida comprar um celular novo até o final do ano. Conheço outras pessoas que só querem viajar nas férias. E nem é viagem internacional, é viajar para a praia, para Salvador. Não que seja fútil viajar para Salvador, não estou dizendo assim. É uma viagem relativamente curta. Eu conheço outras pessoas que querem emagrecer e por aí vai. Não tem meta ou objetivo errado. Tem meta não definida. Errado é não ter meta. Se você está na dúvida de como que você faz para descobrir, para criar uma meta do jeito certo, dá um pulo lá no meu Instagram, no @laertjr.oficial, fazer um jabazinho rápido aqui. Tem uma live que eu fiz no dia 12 de abril, tá? 12/4. A live chama Método Simples para Criar Metas. É uma aula que vai te ajudar muito em como criar uma meta, tá? Não precisa fazer agora. Depois que acabar o podcast, você pode ir lá, assistir a live, ela vai ficar disponível, eu não vou tirar no Instagram, tá? Você pode assistir para você poder criar a meta, tá bom? Mas aí eu quero que você pare um pouquinho e pense, o que você quer atingir? Quando você definir isso, a gente parte direto para o passo 2, que é descobrir o motivo para você ter essa meta. Eu sei, estava fácil demais, né?
É o seguinte, tudo que a gente faz sem saber o porquê, sem saber o motivo, se torna uma coisa ruim, seja para nós ou para as outras pessoas. É como no trabalho. Você que é líder, por exemplo, você já percebeu que quando você explica o motivo de alguma tarefa, aquela pessoa da sua equipe faz com mais empenho, porque ela sabe por quê. Mas quando você não diz, ela tende a fazer de qualquer jeito, porque ela não sabe o motivo. Então ela simplesmente vai executar, que é a maior má vontade do universo. Tem uma parábola muito antiga que eu quero falar para vocês. Um cara chegou numa obra muito grande, que ficava no caminho dele, e ele ficou curioso sobre o que estava acontecendo ali. Ele viu então um homem misturando areia e cimento, desculpa. Ele foi até lá e perguntou para esse cara: "O que você está fazendo?" O homem nem levantou a cabeça e só respondeu para ele: "Estou preparando argamassa." O homem continuou curioso, seguiu andando pela obra. Depois de algum tempo ele encontrou o segundo funcionário que estava ali também misturando areia e cimento. E ele fez a mesma pergunta, mas dessa vez a resposta foi diferente. O cara olhou para ele, pelo menos levantou a cabeça e falou assim: "Eu estou levantando uma parede." Satisfeito, o homem foi embora e falou: "Ah, é uma parede." No outro dia ele passou, olhou para a construção e falou assim: "Cara, tá muito grande." Ele viu que ele ainda estava curioso. E ele viu um terceiro operário que também estava misturando areia e cimento. Ele caminhou até ele e refez a pergunta, né? Ele olhou, foi mais gentil agora e falou: "Bom dia, meu bom homem. O que você está fazendo?" O cara olhou para ele, levantou a cabeça, olhou, o olho dele brilhou de orgulho e ele respondeu: "Eu estou construindo uma catedral." Sentiu a diferença? O que a gente pode tirar daqui é que quando as pessoas sabem o que elas estão fazendo, quando aquilo tem um motivo, quando aquilo é importante, a nossa postura muda. Mesmo que a ação seja simples. Isso vale para trabalho, vale para coisas pessoais também. Fica claro nessa história que só o terceiro homem tinha um motivo para estar ali. Ele tinha orgulho do que ele estava fazendo. E é isso que eu quero de você. Eu quero que você encontre o seu motivo, o seu para quê, o que te dá, para aquilo te dá orgulho, para você saber exatamente qual é o seu motivo de orgulho, o seu motivo para você realmente fazer o que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar e atingir a sua meta. Ponto extremamente importante sobre o seu motivo. Ele é seu e só seu. Portanto, não busque a aprovação das outras pessoas, porque o motivo vem de acordo com os nossos valores, com as nossas crenças, com a nossa história. Logo, cada pessoa tem a sua forma de ver as coisas. Eu trabalhei com uma pessoa há muitos anos, que era um dos melhores colaboradores que a gente tinha na operação, era um call center. O cara chegava no horário, fazia hora extra se precisasse, entregava um trabalho sensacional. Assim, era um funcionário modelo. E a gente queria muito que ele crescesse na empresa, porque ele tinha, sei lá, o cara era bom, né? Só que quando a gente falava para ele, ele dizia que não queria crescer. Depois de um tempo eu me enfezei. E eu não era o chefe direto dele, né? Eu era o coordenador da operação na época. Eu me enfezei e chamei ele e perguntei para ele por que ele estava trabalhando ali se ele não queria crescer na empresa. E aí ele olhou para mim e respondeu mais ou menos assim: "Olha, Laerte, eu moro com meus pais. Eles pagam todas as minhas contas, pagam minha faculdade, eu tenho meu carro quitado, eu não tenho dívidas. Eu só trabalho aqui para pagar a minha balada de final de semana para eu conhecer lugares novos." Imagina a minha cara quando eu ouvi um funcionário meu me dizer um negócio daquele. Eu fiquei chocado. Gente, eu fiquei com uma cara assim que naquele momento, sei lá, eu quase agredi ele. Brincadeira, não cheguei nesse ponto. Mas eu fiquei bege, como o pessoal fala, né? Fiquei passado. Parênteses aqui, gente. Naquela época, eu não era coach e eu falei muito como líder da minha carreira. Falhei muito de verdade, tá? Eu preciso admitir isso. E naquela situação, eu fiz um dos maiores pecados de um líder. Eu julguei o meu liderado. Eu julguei aquele rapaz pensando que ele nunca chegaria a lugar nenhum com aquela postura, com aquele tipo de mentalidade, sem ter objetivo na vida. Mas eu estava super enganado. Esse cara hoje é um profissional extremamente bem sucedido, a gente ainda tem certo contato. E naquele momento ele tinha uma meta simples, que era ter o dinheiro para pagar a balada dele, e a motivação dele era só se divertir aos finais de semana e conhecer lugares novos. Então o motivo dele era isso. Ele estava errado? Claro que não. Errado estava eu, querendo enfiar a goela abaixo dele, o meu modo de ver o mundo. Querendo incentivar ele de uma forma que me incentivava. Detalhe, essa situação marcou tanto que acho que faz quase 15 anos que isso aconteceu. E eu ainda lembro da situação, eu mantive contato com ele, sabe? A gente ainda se fala, pouco, mas se fala. Então, assim, me marcou demais essa história. Porque era uma coisa muito estranha para mim na época. Hoje não, hoje é mais tranquilo. Eu quero então que você tenha o seu motivo para fazer o que você quiser fazer.
Se o seu motivo estiver certo, a sua motivação vai ficar alta. Se o seu motivo estiver errado, você não vai conseguir estar motivado. Mas você nunca deve ligar para o que os outros vão pensar sobre o seu motivo. No exemplo que eu dei, se aquele rapaz tivesse me ouvido, provavelmente hoje ele seria uma pessoa super frustrada, porque ele teria ouvido, talvez tivesse seguido uma carreira que não era a que ele queria, ele trabalha em outra área completamente diferente, e aí ele seria um profissional completamente frustrado. Entendeu a importância de você não ouvir opiniões dos outros? Você tem que ouvir o que é construtivo. Eu estava sendo destrutivo naquele momento. Continuando. Terceiro passo é se liberte das âncoras da sua vida. Quando eu falo de âncoras, pessoal, eu falo de pessoas que não agregam na sua vida e, para piorar, ainda ficam te sugando e tirando a sua vontade de fazer as coisas. Todo mundo tem aquele amigo pessimista, ou como eles mesmos dizem, né? Ele não é pessimista, ele é realista. Então, às vezes, infelizmente, a gente precisa se afastar de pessoas assim, porque elas acabam sugando a nossa energia e acabam colocando defeito em tudo que a gente quer fazer. Eu tenho um grande amigo que ele é assim. Nada pra ele tá bom, sério. Eu acho que eu nunca ouvi ele dizer numa conversa que tava tudo bem. Ele sempre tem algum problema, alguma dor, alguma reclamação, alguma coisa que não tá boa. É incrível o quanto a vida dele é ruim, o quanto a vida dele é cagada. Como eu falei, a gente é amigo há muitos e muitos anos. Em determinado período das nossas vidas, a gente andava muito junto. A gente tinha o mesmo grupo de amigos, a gente era muito grudado, aquela galerinha andava junto. Aquele foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque minha vida não engrenava. Porque qualquer plano que eu tinha, qualquer meta que eu acabava comentando com ele, ele colocava 1 milhão de defeitos e eu ficava super desanimado e não fazia o que eu tinha que fazer. Um dia, os nossos caminhos se separaram. A vida fez isso, graças a Deus. E a minha vida deu uma guinada absurda. Ela melhorou muito, porque eu passei a ver que as coisas não estavam tão ruins quanto eu pensava ou quanto me diziam, e que as metas que eu tinha eram legais. E eu passei a conquistar uma por uma, ficando feliz. Então, avalie o seu pool de amigos. E se você tem aquele amigo âncora que te puxa para baixo, que te segura no lugar, que, gente, a âncora serve para quê? Ela para o navio. Ela gruda no chão do mar, no chão, ótimo, no fundo do mar ali, e o navio para. Então, se você tem o seu amigo que te segura no lugar, se afasta. Ou, no mínimo, se você não quer se afastar, se você quer continuar amigo, e não é para você largar a amizade dele, para você abandonar a pessoa, mas, no mínimo, não divida a sua meta com esse amigo, porque é bem provável que ele ponha tanto defeito que você desanime, como aconteceu comigo. Aliás, muita gente diz que a gente não deve dividir as nossas metas com ninguém. Eu não sei se eu concordo. Eu acredito que isso depende de com quem você está dividindo. Se for com alguém que quer o seu bem, essa pessoa vai te incentivar e vai te ajudar no que puder. Agora, se for com uma âncora, com aquele amigo âncora, ou alguém que não quer o seu bem, nesse caso, cala a boca. Mantenha a boca fechada, beleza? Bom, bora pro quarto passo. Quarto passo é sente na mesa certa. Sem sacanagem, eu tô imaginando a sua cara pensando do que esse doido tá falando. Mas calma, vai fazer sentido pra você, prometo. Eu já falei bastante sobre conviver com pessoas que agreguem na sua vida. E se sentar na mesa certa quer dizer isso. Imagina que você foi numa festa, se sentou numa mesa e nessa mesa você era a pessoa que mais contribuía com o assunto, que mais dava conteúdo para o crescimento das outras pessoas. Naquele momento, você estava na mesa errada. Porque aquelas pessoas naquele momento não iam contribuir para o seu crescimento. Então, o que você tinha que fazer? Gentilmente pedir licença, se levantar e ir para uma mesa em que você escutasse mais do que você falasse, para você aprender mais, uma mesa que você não fosse a pessoa, entre aspas, mais inteligente, a pessoa que conhecesse mais de um determinado assunto, para você aprender com essas pessoas, com outras pessoas. Eu sei que parece um pouco cruel isso, mas a gente se mantém motivado quando a gente está evoluindo. E a gente evolui de maneira muito mais rápida quando a gente aprende com pessoas melhores. Ou melhor, com mais conhecimento do que nós, tá bom? Eu não estou dizendo aqui que você deve parar de ensinar ou cortar a relação com as outras pessoas, exceto se elas fossem âncoras, se elas são âncoras, tá? Sempre fazer a ressalva aqui da âncora. Mas se elas não são âncoras, mantenha uma boa relação, mas entenda que se você se limitar o seu convívio só a elas, a sua evolução pode ser muito menor ou até mesmo nula. E você pode, inclusive, piorar a evolução delas, porque elas vão chegar só até o teu patamar. Como você para de evoluir, você não pode passar mais conhecimento para elas, você vai chegar no seu limite. Então você tem que ser justo com eles. Quer um exemplo melhor? Vamos supor que você ama a ciência e você tem a possibilidade de sentar comigo ou com Albert Einstein. Com quem você sentaria?
Eu com certeza sentaria com Einstein. Porque eu, Laerte, sou uma negação em ciência. Então, eu sentaria com Einstein porque eu aprenderia muito mais com ele do que eu aprenderia com Laerte. Isso não é ser mal, é buscar crescimento. Faz sentido. Não quer dizer que depois eu não dividiria com o Laerte o conhecimento que eu aprendi do Einstein. Mas eu iria falar com Einstein sem sombra de dúvida. Então, sem peso na consciência, se sente na mesa certa. Quinto passo, controle a sua evolução. Você tem que saber exatamente onde você está na estrada para sua meta para se manter motivado. Imagina que você tem uma meta de chegar, sei lá, você vai viajar para Minas Gerais e você está em São Paulo. Daí você sai de casa com seu carro, sai dirigindo, mas não tem nenhuma placa, sei lá, sumiram as placas da cidade de São Paulo, e o seu Waze está desligado, está sem sinal de celular. Passa ali várias horas dirigindo, de repente o seu sinal volta, o seu Waze liga e mostra que você está chegando no litoral de São Paulo, para o lado oposto de Minas Gerais. Ou seja, você está andando na direção completamente errada da que você queria e você perdeu muito tempo. O que vai acontecer com a sua motivação em relação a essa viagem nesse momento? Com certeza ela vai desaparecer ou ela vai baixar muito. Então você precisa, o que eu quero dizer com isso é que você precisa mapear se as suas ações estão te levando na direção que você realmente quer. Se você tivesse o sinal do Waze, você saberia que estava indo para o lugar errado e poderia corrigir a rota antes. Tá? Vou dar outro exemplo simples. Você quer emagrecer, aí você pega uma dieta, aquelas famosas dietas de lua, e você começa a fazer essa dieta e passa lá 2 semanas, você vai ver você engordou. O que acontece com a sua motivação? Ela desaba. É por isso que você precisa sempre olhar onde você está em relação à sua meta toda vez que você toma algum tipo de ação. Quanto mais recorrentemente você fizer isso, mais fácil vai ser você corrigir possíveis problemas e minimizar os impactos que você vai ter no andamento da sua meta e também na sua motivação. No caso do exemplo de emagrecimento que eu passei, se você tivesse conferido em 1 semana, em 3 dias, em 4 dias, talvez você percebesse que você estava fazendo a dieta errada. E poderia mudar da dieta, ou estivesse fazendo um passo errado e teria corrigido essa dieta de alguma forma. Então sempre acompanhe para onde você está indo na direção da sua meta. Beleza? Penúltimo passo, ou sexto passo, se você preferir. Assuma a responsabilidade. Deixa eu falar uma coisa. Se você ainda não ouviu, vai doer, tá? A responsabilidade por todas as coisas boas e ruins da sua vida é sua. Não terceirize a responsabilidade. Isso a longo prazo vai te destruir, porque você vai ficar estagnado esperando a ação de outras pessoas para que você chegue onde você quer. Eu sei que nesse momento você deve estar pensando que você não tem culpa de coisas externas que acontecem, como um acidente de carro, né? Eu sei e isso é verdade. Você não tem culpa, mas você tem responsabilidade de lidar com isso. Responsabilidade e culpa são coisas diferentes. A culpa é atribuída a quem causou o problema. Num acidente, se o outro motorista estava bêbado e bateu em você, a culpa é dele. A responsabilidade é atribuída a quem precisa resolver o problema. Batendo no seu carro, você tem que resolver o problema. Simples assim. Então, se você quer atingir a sua meta e conquistar o que você sonha, a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem é 100% sua. Então, se acontece um problema, vou voltar no exemplo do carro, tá? Vamos supor que bater no seu carro e o conserto ficou R$1.000. Você tem 2 opções. Você pode ficar reclamando, resmungando, xingando a pessoa que bateu e de repente ela fugiu, ou você pode simplesmente reagir, fazer o que precisa ser feito, levantar o dinheiro, fazer os orçamentos que tem que fazer e arrumar o carro e continuar a tua vida. E lessons learned, aprendi a lição e a vida vai seguir. É isso. Eu quero contar para vocês uma situação bem forte na minha vida que ilustra um pouco isso, tá? E essa situação é até um pouco religiosa. Eu não sou muito de falar de religião, mas enfim, eu quero dividir muito com vocês. Há uns 6 anos atrás, eu tinha saído do mercado, né? Tive um princípio, acho que eu tive quase um burnout, mas eu saí do mercado por opção e eu comecei a trabalhar como motorista por aplicativo em São Paulo. Com a rescisão eu comprei o carro e tal, e eu acabei indo trabalhar como motorista. Em algum momento eu achei que aquilo seria menos estressante e foi bem legal. De verdade, foi por um momento bem bacana. Eu trabalhei 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Enfim, como eu falei, eu tinha comprado o carro com a rescisão e para economizar, eu não fiz o seguro e nem coloquei o rastreador. Você já deve ter imaginado que deu merda, né? Mas eu quero te contar a história toda. Um dia, fora do trabalho, fora de dirigir, eu fui com a minha esposa na casa de um casal de amigos na Lapa, que é um bairro
relativamente tranquilo de São Paulo. Quando a gente estava esperando esse amigo abrir o portão para a gente entrar, nós fomos abordados por dois rapazes. Detalhe, a gente estava fora do carro, no portão o carro estava trancado. A gente foi abordado por dois rapazes armados que roubaram bolsa, celular, minha carteira, levaram o carro, enfim, tudo que a gente tinha naquele momento. Para ajudar, na época, a Dai trabalhava com venda de perfume, né? E o porta-mala tinha mais ou menos uns R$ 2.000 em mercadoria. Gente, faz muito tempo isso. Então imagina o problema que isso daria pra gente, né? Eu estava desempregado, enfim. Desempregado sim, estava trabalhando como motorista e o meu instrumento de trabalho tinha acabado de ser roubado. Bom, depois do susto, da gente ver que a gente estava bem, meu amigo, a gente pegou uma carona, a gente foi até a delegacia, né, fazer o BO, e enquanto a gente esperava, a ficha caiu. A Dai chorou, a gente começou a pensar o que a gente ia fazer, a Dai olhou para mim e falou, meu, o que a gente vai fazer daqui para frente, sem carro, né, e sem emprego, sem carro, e aí, o que a gente faz? Eu lembro que até hoje que eu cheguei nele e falei, amor, confia em Deus que vai dar tudo certo. De novo, eu não sou uma pessoa extremamente religiosa, mas naquele momento foi isso que eu senti. A gente se abraçou, fez o BO, enfim, a vida ia seguir, né? Um pouco antes da gente sair da delegacia, um outro amigo que também era motorista por aplicativo, passou lá, ele pegou uma corrida ali pra Lapa e passou na delegacia para ver como a gente estava e aí ele ofereceu uma carona, porque a gente estava sem carro. E ao invés dele seguir o caminho que a gente falou, ele resolveu fazer um caminho completamente aleatório do nada, assim. Né? Foi coisa de Deus mesmo. Imagina a surpresa quando eu olhei para o lado, olhei para a direita e eu vi o carro estacionado em frente a um prédio. Gente, o carro estava parado, estacionado, trancado, com o alarme ligado, como se eu tivesse parado ele ali e tivesse esquecido. Claro que a gente parou, chamou a polícia e tudo se resolveu. Eu ainda precisei ir até em casa, pegar a chave reserva para levar o carro. No dia seguinte eu voltei na delegacia para fazer a vistoria do carro. Né? Mas tirando o celular e o RG do meu filho que eles levaram, a gente conseguiu recuperar tudo, porque as coisas estavam no carro. Para vocês terem uma ideia, a minha carteira estava no carro com o dinheiro que eu guardei num bolsinho interno, porque eles nem isso olharam, eles só olharam aquele bolso normal de pôr dinheiro, aquele compartimento normal. Tinha um bolsinho interno que eu coloquei ali um dinheiro, acho que tinha mais de R$ 100, e eles deixaram lá. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque naquele momento eu poderia ter surtado, eu poderia ter ficado muito mal, poderia ter amaldiçoado tudo aquilo, poderia ter ido para casa e ter me enfiado numa depressão. Mas eu escolhi, junto com a Dai, manter a calma, confiar em Deus e a gente teve a nossa recompensa e tudo não passou de um susto. Claro que assim, se eu não tivesse recuperado o carro, eu teria que fazer alguma coisa. Eu teria que tomar uma decisão de talvez tentar comprar um outro carro financiado, talvez alugar um carro e ir trabalhar de outra forma, talvez voltar para o mercado, não sei, eu ia tomar uma decisão. Mas eu tinha tomado a decisão, naquele momento, de não surtar. Você pode não ter culpa do que aconteceu. Eu mesmo não tive culpa de ter sido assaltado. Gente, eram 7 horas da noite, os rapazes estavam bem vestidos, era um bairro tranquilo, foi uma fatalidade, aconteceu. Segundo a polícia, inclusive, era um carro de encomenda, era o terceiro carro naquele momento, naquela semana que tinham roubado. A gente tinha um Honda City. A gente não teve nenhuma culpa, nem eu nem a Dai, nem os meus amigos. Ninguém teve culpa, mas a gente teve a responsabilidade de lidar com o que aconteceu da melhor maneira possível. Como eu falei, óbvio que se a gente não tivesse recuperado o carro seria mais difícil, mas não quer dizer que seria impossível. Então, por mais difícil que pareça, assuma a responsabilidade por fazer as coisas funcionarem. De novo, eu não quero que você assuma a culpa, quero que você assuma a responsabilidade. Continuando, a gente chega no 7º passo, que é respeite os seus limites. Todos temos limites e a gente precisa deles para a gente não fazer nenhuma besteira. Então, se você sentir que alguma coisa que você está fazendo não está sendo bom para você, que está doendo, respeita esse limite e para. Quanto mais você forçar, menos motivado você vai ficar e mais vai doer. Porque forçar limite, passar do seu limite, causa dor. Chega a causar dor física e causa muito desconforto. Então, sentiu que está doendo, que está passando do seu limite, rever se essa meta é algo que realmente precisa acontecer. Reveja se está realmente indo para o lugar certo. O que está acontecendo? Meta não tem que doer. Tá? Você vai trilhar uma estrada que talvez seja difícil? Sim, mas você não vai sentir dor, porque você está caminhando na direção de um objetivo que você quer. Então, bora recapitular. O passo 0 é entender o que a motivação vem de dentro, e o que os outros fazem é incentivar você, ok? Diferença entre motivação e incentivo. Motivação é meu, vem de dentro. Incentivo, a pessoa vem e fala, vai lá e faz que é legal.
Então é isso, tá? Você precisa entender essa diferença. Passo 1, defina a sua meta. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho vai servir. Passo 2, descubra o seu real motivo para querer a sua meta. É o motivo que vai te dar o gás para fazer qualquer coisa. Exemplo muito besta, você quer viajar para algum, sei lá, para o Rio Grande do Sul de carro, tá? Você tem o carro e você quer viajar, você está com a estadia lá, mas você não tem dinheiro para pôr gasolina e o carro está sem combustível. Você vai chegar? Não. O combustível vai ser a sua motivação, vai ser o gás que vai fazer você caminhar, você trilhar na estrada, ok? Passo 3, se liberte das âncoras, das âncoras da sua vida. Se você não puder se libertar, porque pode acontecer da sua âncora ser o seu marido, a sua esposa, seus pais, sua família, seus irmãos, por exemplo, se for isso, para de contar as suas metas para eles. Assim, eles não vão poder te criticar e te segurar ou te manter no mesmo lugar. Você para de dar esse poder para eles. Passo 4. Sente na mesa certa. Conviva com pessoas que vão agregar coisas para você chegar onde você quer. Passo 5. Controle a sua evolução. Saiba se você está no caminho certo. Se você não tiver, corrija a rota. Sempre faça sempre avalia periodicamente, tá? Não deixa passar muito tempo para você caminhar na direção certa. Passo 6. Assuma a responsabilidade sobre os problemas. Você pode não ter culpa, mas você tem a responsabilidade de resolver o problema. Afinal, a meta é sua e a motivação é sua também. E passo 7, último passo, respeite os seus limites. E aí eu te pergunto, fez sentido para você? Eu espero que sim. Espero que esse podcast te ajude muito a conquistar tudo o que você quer, porque afinal de contas, para qualquer meta, é preciso ter muita motivação. Então eu espero que isso te mantenha motivado para você caminhar na direção do que você quer. E chegamos ao final de mais um podcast. Eu espero que você tenha curtido. Lembrando que semana que vem tem mais. E se você quer mais conteúdo, me segue no Instagram, no @laertjr.oficial. Acompanha por lá que tem muita coisa bacana, inclusive as lives semanais. E lembrando que este podcast também está sendo gravado em vídeo, então você pode assistir o conteúdo dele, vai ficar disponível no próprio Instagram. E mais uma novidade, eu estou subindo um canal no YouTube chamado Tibuca, acho que eu falei lá no começo, que vão ter os vídeos das lives do Instagram, os vídeos do podcast e também conteúdos exclusivos que você pode acompanhar por lá, tá bom? No mais, um abraço, uma ótima semana e até o próximo episódio. E lembre-se, a responsabilidade de criar a sua realidade é sua. Então, Tibuca.